Oi, turma, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Estou aqui na minha casa gravando esse vídeo para o CCPL para vocês, para continuarmos o nosso curso de empreendedorismo. Como eu havia falado já para vocês, eu já retomei minhas atividades presenciais na empresa onde eu presto serviço, mas lá estou tendo todos os cuidados, né? Máscara, álcool em gel, a higienização do ambiente. Aqui em casa também a gente tomando todas as precauções, né? Mas infelizmente as notícias não são muito boas, principalmente na nossa região. O índice de pessoas contagiadas ainda é muito grande. E mais lamentável ainda é a quantidade de pessoas que estão falecendo, né? Que estão morrendo. Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? Em conversa com alguns de vocês, vocês me relataram que perderam familiares por causa do Covid e alguns tiveram e os sintomas são horríveis, conseguiram, graças a Deus, se recuperar, outros ainda estão em recuperação, mas se Deus quiser, a vida segue e nós temos que nos adaptar a este novo normal, né? Que é um normal totalmente atípico do que nós vivemos. Nós nunca tivemos que ir até a padaria de máscara, a pessoa vem, mede a temperatura, né? A gente nunca viveu essa situação. Mas, como nós já conversamos sobre isso, nós somos um povo que nós nos adaptamos às situações. E isso é uma arte, né? O brasileiro, nós temos essa arte de nos adaptar. Então, vida que segue. E nessa conversa que eu tive com alguns de vocês falaram assim: ai, Paula, tô cansada de assistir televisão, tô cansada de ficar em casa, tô cansada de ir pro serviço e voltar rápido e não ter nada de diferente para estar fazendo. Gente, e é o novo normal que a gente precisa se adaptar. O comércio está voltando ao normal, adaptado, né? Vamos colocar assim. E a gente precisa buscar alternativas. E alguns de vocês me falaram assim: Paula, você gosta de ler? Eu falei assim: sim, eu gosto de ler, eu leio bastante, principalmente da nossa área, né? Das áreas que eu dou aula. E aí as pessoas começaram a perguntar para mim assim: Paula, dá umas dicas de livro bom, não sei o quê. Eu falei assim: beleza, então eu vou fazer uma aula com algumas dicas de livros que nós podemos estar lendo nessa época de pandemia e pós-pandemia e para a vida toda. Eu gosto de fazer uma resenha de todos os livros que eu leio. Eu gosto de livro impresso, porque eu consigo fazer anotações no livro, quando é meu livro, tá, gente? Não quando é livro emprestado ou, né, sei lá, de outra pessoa. Então eu gosto de fazer resenha. Eu grifo e faço anotações do lado. Tanto é que as nossas apostilas do nosso curso tem várias anotações do lado, ao redor, grifado, para eu lembrar de estar falando para vocês, né, o que me chamou mais atenção, de comentar nas nossas aulas. Então, por isso que eu acho legal o livro impresso, para eu ter essas alternativas. Mas existe também os livros digitais que tem, eu sei que tem alguns que tem essas opções de estar marcando ou fazendo anotações. E nós temos, é ótima tecnologia, né? Hoje nós temos podcast de livro, nós temos livros digitais, nós temos livraria que a gente pode comprar o livro. Eu gosto de ter livros, principalmente aqueles que me chamam mais atenção. E em meio a essa resenha, eu leio o livro e eu coloco alguns pontos, alguns tópicos que me chamam atenção. Por exemplo, o nome do livro, quem escreveu, o ano que foi escrito, os principais detalhes que me chamaram a atenção. Eu faço um pequeno resumo daquela informação para depois, em algum momento que eu tiver a necessidade daquela informação, eu ler novamente aquela resenha, né, aquele resumo do resumo, e lembrar dos detalhes. E tendo mesmo a alternativa de ter o livro e olhando o que me chamou a atenção pelas minhas anotações. Então, nessa minha resenha, eu separei 10 livros para vocês. E desses 10 livros, eu vou estar compartilhando, que eu acho livros muito bons, referente à nossa área de empreendedorismo. E sugiro a vocês que busquem a leitura, o resumo, ouvir um podcast, ouvir o livro, ouvir o livro, a narrativa do livro, ou
comprar o livro mesmo. Vale a pena, principalmente nós empreendedores, termos alguns livros chave, né? Chave na nossa estante para agregar ao nosso conhecimento. E nesse momento de pandemia, nós precisamos pensar no que pode auxiliar, me ajudar no meu crescimento pessoal, intelectual, no meu crescimento visionário referente ao empreendedorismo e o que eu estou buscando. Eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. O que vocês estão buscando nesse momento da vida de vocês? O que vocês querem? Aonde vocês querem chegar? Concordo plenamente com vocês. Paula, mas olha o que a gente está vivendo. Olha a economia do país. Olha quanta gente desempregada. Olha quanta isso, aquilo. Concordo com vocês. Mas é fácil a gente reclamar. Eu quero que vocês comecem a tomar ciência, sair da zona de conforto e pensar diferente. Está difícil? Sim. Mas nesse momento eu vou pensar diferente e eu vou alcançar meus objetivos. Entenderam? Nós precisamos nos motivar. A motivação vem de dentro. É nossa, é individual. Então eu preciso sair da minha zona de conforto. Vai ler um livro, vai assistir bons filmes, até desenho, sabia? Tem desenho de empreendedorismo. Saiam da zona de conforto. E que toda essa situação que nós estamos vivendo sirva para o nosso crescimento. Crescimento e valorizar mais o nosso próximo, valorizar a nossa vida, valorizar o nosso futuro. Esse momento é de reflexão. E para aproveitar, vamos à nossa lista, a minha lista, né? Dos livros que eu vou compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. Conheçam melhores livros de empreendedorismo. Essa relação, eu separei 10 livros para vocês, 10 livros de empreendedorismo, né? E muitos desses livros foram escritos por pessoas que conseguiram, com criatividade, garra e persistência, atingir o sucesso. Vamos lá. Alguns deles foram recomendados por grandes empresários, como Bill Gates, criador da Microsoft, além de ser também um excelente estimulante para empreendedores que buscam inspiração para os seus trabalhos, né? Para o nosso trabalho. Vamos lá para o primeiro livro. O primeiro livro que eu indico para vocês, ele se chama Estratégia do Oceano Azul, Blue Ocean Strategy. Sua empresa tem dificuldade para se destacar na multidão? Os produtos criados e comercializados são mais do mesmo? A Estratégia do Oceano Azul é uma excelente leitura para resolver os problemas citados. O livro escrito por W. Shine King e René traz uma nova estratégia para os empreendedores que desejam sair do Oceano Azul. Ou seja, os professores da escola de negócio trouxeram nesse livro estratégias para que tanto novos negócios quanto os já consolidados se destaquem no mercado. Desta forma, a empresa sai do grande oceano azul e mostra algo de diferente para o mercado como um todo. A técnica foi utilizada por grandes empresas como a Pepsico, da Pepsi, que criou o H2O. Sabe aquela água com sabor? Ao perceber uma lacuna no ponto de venda entre refrigerantes e água. Legal, né? Vamos lá. Segundo livro. O lado difícil das situações difíceis, como construir um negócio quando não existe respostas prontas. No início e no processo de gestão como um todo, os empreendedores podem encontrar uma série de dificuldades e situações onde não são encontradas respostas prontas. Este livro, escrito por um dos empreendedores mais expressivos do Vale dos Silícios, Ben Horowitz, tenta responder e dar um norte para tais situações. Na obra, o autor conta com participação
da fundação, gestão e investimento de uma série de empresas de tecnologia. Bem, desenvolve a partir dessa história dicas para que os empreendedores possam tirar dos momentos difíceis ricos aprendizados para a sua estratégia. Terceiro livro. 0 a 1. A inovação é um ponto crucial para os negócios de hoje em dia e do futuro. E é justamente isso que Peter Thiel abordou nesse livro. O fundador do PayPal ensina na obra que há uma necessidade de inovação para que as empresas apresentem novidades. Além disso, ele ensina que o crescimento vem do monopólio, ou seja, se utilizar de ideias prontas e modelos já utilizados no mercado. Gente, precisamos aproveitar as alternativas, os sucessos de outros empreendedores. Literalmente, o que está dando certo para um na concorrência, dá certo para a gente também. Só a gente ter equilíbrio, conhecimento. Vamos lá. Quarto livro. Aventuras empreendedoras. A tomada de decisão na empresa é importante para o processo de gestão e para o crescimento da mesma. Nesta obra, elogiada e recomendada por Bill Gates, fundador da Microsoft, o autor trabalha justamente este âmbito empresarial. O jornalista John Brook aborda no livro que as decisões dentro de um negócio podem tanto alavancar quanto destruir por completo. Por isso que eu coloco para vocês. Planejamento estratégico. Nunca deixe de planejar. Planejar, executar. Isso nós vamos ver numa aula de gestão da qualidade, que é sobre o PDCA. Quinto livro. Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não? Esta é mais uma outra obra recomendada por Bill Gates, em especial para empreendedores que tratam no processo criativo, barrando assim o seu próprio sucesso. Carol Dweck, autora desse livro de sucesso, ensina que, em contraposto de uma mentalidade fixa, é preciso implementar uma mentalidade de sucesso, ou seja, é preciso acreditar no desenvolvimento e potencialização de habilidades, assim como é feito com os músculos do nosso corpo. Sexto livro, checklist, como as coisas bem feitas. O planejamento e organização é a chave de sucesso para os empreendedores, principalmente quando pensamos na complexidade do mercado atual. Desta maneira, o escritor e cirurgião Atul Gawande, por meio de relatos de suas experiências médicas, em especial com cirurgias de risco, reflete sobre a complexibilidade das profissões. Ele desenvolve então a ideia de que um checklist pode evitar uma série de problemas e até possíveis catástrofes. Desculpa, gente. Jack Dorsey, cofundador do Twitter e dono do Square, segundo relatos, costuma utilizar a distribuição, a obra, entre os seus colaboradores da empresa. Checklist. Nós vamos ver também presencial, estudando gestão da qualidade. Nada mais é que você colocar no papel algumas tarefas e agora, no momento de execução dessa tarefa, você colocar algumas observações, se ela foi coerente, se não foi, se teve sucesso ou não. E essas observações no seu checklist, literalmente colocar, foi feito ou não foi feito? Se foi feito, qual foi o sucesso? Se não foi feito, qual foi o não sucesso da não execução dela? Isso é um checklist. Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. Sétimo livro.
O jeito Disney de encantar clientes. Encantar clientes é crucial para o sucesso de um negócio e nada melhor do que usar o exemplo da Disney que para seu empreendimento. Disney, no Netflix tem um filme da Disney, do Disney, né, do Walt Disney. Sugiro que vocês deem uma olhadinha lá que vale a pena. Vamos lá? Foi para isso que o Disney Institute escreveu este livro, para ensinar os empreendedores como encantar e fidelizar seus clientes. O livro apresenta os bastidores da Disney, mostrando as filosofias e técnicas utilizadas pela empresa para criar um atendimento de qualidade e liderar o mercado. Vocês veem que são dicas muito boas e de empresas de sucesso. Vamos continuar. Como a Google funciona? Nesse livro, os executivos Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg abordaram de uma forma divertida o exemplo de quais as estratégias de trabalho da maior rede de pesquisas online do mundo. A obra foi criada para ser apresentada em conferências fechadas da empresa. No entanto, o conteúdo fez tanto sucesso que foi impulsionado pelas pessoas a se tornar público. Por esse motivo, os executivos montaram este livro, que apresenta todo o caminho e experiência que levam o Google a ser quem é nos dias de hoje. Bem, não tem uma pessoa no mundo que em algum momento não usou o Google, né? Pois é. 9. Startup enxuta. Os novos modelos de negócio são hoje os queridinhos do mercado. Saber então como seguir um modelo de sucesso torna-se o anseio empresarial. Dessa maneira, Eric Ries criou este manual com o intuito de ensinar os administradores, empreendedores, a técnicas de alcançar bons resultados economizando tempo e dinheiro. Eric, neste livro, trata a administração de empresas como elementos e objetivos principal de transformação empresarial. Esse livro, gente, ele é muito, mas muito legal, porque ele nos ensina a ter bons hábitos em relação à gestão do tempo e do dinheiro. Existe um tópico no nosso curso que eu gosto de abordar bastante, que é a gestão do tempo. E eu deixo uma pergunta no ar para vocês. Como vocês estão trabalhando, utilizando o tempo de vocês? Paula, eu estou em casa. Paula, eu estou cuidando das crianças. Ai, Paula, eu estou trabalhando, voltando para casa. Ai, eu não estou fazendo nada da minha vida. Será que vocês, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, vocês estão utilizando bem o tempo de vocês? Utilizando bem essas 24 horas que nós temos no nosso dia? Concordo com vocês que o tempo está meio esquisito, está passando muito rápido, mas nós temos que saber e nos adaptar, que é a arte, né, da adaptação, nesse novo. E o que você está fazendo com o seu tempo? Você está ganhando ou você está perdendo? Por exemplo, quando eu vejo uma notícia que ela não vai me agregar nada, nenhum conhecimento útil, eu estou perdendo tempo. Se eu estou vendo um exemplo bem básico, se eu estou assistindo uma novela que já passou e que eu já assisti, eu estou ganhando ou estou perdendo? Eu já assisti, né? Não está me agregando nada. Vamos procurar agir, né? Utilizar o nosso tempo corretamente, diferente. Vamos aproveitar o nosso tempo. Existem muitos homens, pessoas, empresários, empreendedores de sucesso que dormem cerca de 4, 5 horas por noite. Não estou falando isso para vocês dormirem um pouco, não. Cada um tem a sua necessidade. Só um exemplo. E sabe o que eles fazem com o tempo deles? Quer dizer, das 24 horas, eles dormem 4 horas.
que é o suficiente para o organismo deles, tá, gente? Eu tenho a necessidade de dormir bem mais. Tipo, eu durmo... Se eu pudesse dormir 8 horas, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, o meu tempo não permite que eu durma tanto também. Mas, quando você dorme, você pode aprender também. Aprendendo, ouvindo, com fone. E voltando para esses caras. E quando eles dormem tão pouco, né, 4 horas das 20 horas que eles têm no dia, eles fazem outras abordagens. Eles praticam esportes, têm um tempo com a família, tem um tempo voltado só para ideias, para inovações, para alavancar o negócio deles, tem, né, alternativas de negócios. Então são dicas de vários empreendedores, vários empresários, que nos traz exemplos de sucesso que é a vida deles. Último livro, 10º livro, Criatividade S.A. Muitas pessoas podem se perguntar qual o segredo de sucesso da animação como Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis. A obra de Ed Catmull, cofundador da Pixel, sabe? Aquela empresa que faz desenho? Isso aí. Surgiu com o objetivo de oferecer inspiração aos empreendedores. O livro conta a trajetória de sucesso da maior empresa de animação mundial, fundada em 1986 por Ed Catmull, Steve Jobs e John Lasseter. O autor fala de sua experiência na gestão da empresa cinematográfica, além de dar dicas de como tornar a criatividade uma cultura dentro do negócio. Bem, essa foi uma lista de 10 livros que eu acho livros interessantes para que a gente, na área do empreendedorismo, tenha conhecimento, e em algum momento é legal a gente ouvir falar sobre esse livro. E se vocês tiverem a curiosidade de buscá-los, tem podcast falando sobre eles, tem PDF, tem resumo. Busquem nas redes alternativas. E já deixo uma dica para vocês. O que vocês estão fazendo na gestão do tempo da vida de vocês em meio a esse novo normal que nós estamos vivendo, né? A essa pandemia, que não tem nada de legal. Porque se sai da nossa rotina, a nossa adaptação é mais complexa, né? É mais difícil a gente estar se adaptando. Mas, como eu sempre estou falando para vocês, é uma arte. E nós brasileiros temos essa arte. E desenvolvemos todos os dias a arte da sobrevivência, né? Sobreviver com salário mínimo, sobreviver com auxílio, sobreviver numa grande metrópole que nós vivemos, sendo São Paulo. Então, coragem, gente. Vamos lá. Vamos se mexer, sair da inércia. Vamos buscar o novo, inovar. Com várias dicas de livros bons para nós estarmos lendo e aguçando nossa criatividade com bons exemplos. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.